Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Congo. Estimado ouvinte da Rádio Eclésia, muito bom dia. Está no ar o programa Desafiando o Silêncio, aqui na de Confiança. Como sempre, a quinta-feira. Hoje são 21 de maio de 2020. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género e que conta com o apoio da ajuda das igrejas norueguesas. As autarquias e a participação dos cidadãos na vida pública é o tema em abordagem nesta edição. Mas antes vamos apresentar a nossa equipa técnica. Trabalham para si a Josina de Carvalho na coordenação, a Wanda de Carvalho na técnica, a apresentação de José de Belém. Já o dissemos, as autarquias e a participação dos cidadãos na vida política é o tema em abordagem na presente edição e vamos contar com a participação do jornalista e jurista Fonseca Bengue, que já é habitué no nosso programa. Fonseca Bengue, seja bem-vindo, muito obrigado, bom dia. Bom dia José de Belém, bom dia ouvinte da Rádio Eclésia. Contamos também com a presidente da plataforma Mulheres em Ação, PMA, Verônica Sapalo, que é igualmente jurista. Doutora Verônica, bem-vinda, bom dia. Bom dia, José de Belém, bom dia Rádio Eclésia, bom dia ouvintes. Muito bem. E, finalmente, Alcides Chivango, psicopedagogo e comentarista residente do Desafiando o Silêncio. Bom dia, bem-vindo, Dr. Chivango. Bom dia, ouvintes da Rádio Eclésia, bom dia, José de Belém, bom dia, povo angolano, que neste momento nos escuta, vivendo o momento do isolamento social. Mesmo assim, não perdemos a esperança de promover valores e instigando o jovem angolano a ser político. Todos nós somos políticos porque vivemos na polis. É uma honra e uma gratidão estar com o programa Quebrando o Silêncio. Muito bem. Bem, eu vou pedir, e porque o Fonseca Bengue foi o primeiro a ser apresentado, justamente ao Fonseca, que é para ver se nos podia ajudar a definir autarquias. Sim. É sempre importante levar ao cidadão na definição o conceito daquilo que é autarquias, ou o que são autarquias, afinal de contas. Muito obrigado mais uma vez, José de Belém, e aos ouvintes da Rádio Eclésia. Quando estamos a falar de autarquias, estamos a falar de entidades públicas que desenvolvem a sua ação sobre uma parte do território, uma determinada parte do território, e no nosso caso, segundo a nossa Constituição, no artigo 218, número 1, esse território limita-se ao município, apesar de estarem previstas algumas exceções. E as autarquias visam a prossecução de interesses próprios das populações aí residentes. Então, a determinada população, num determinado local, no município, elege representantes locais que é para poderem realizar os interesses específicos desta comunidade. Em linhas gerais, quando falamos de autarquias, isso são dotadas de personalidade jurídica. As autarquias são dotadas de órgãos próprios que representam as populações locais e é para a realização de interesses dessa determinada localidade. Apesar de que na nossa realidade ainda só falamos numa perspectiva teórica, né? Agora é que estamos a começar a trabalhar que é para se poder materializar ou institucionalizar as autarquias. Como nós sabemos, existe um compromisso eleitoral do governo que está em funções neste momento de realizar as eleições autárquicas neste ano de 2020. Não sabemos, com todos os constrangimentos que o país está com essa situação da pandemia do coronavírus, não sabemos se vai ser possível realizarmos as eleições, as primeiras eleições autárquicas este ano. Não, mas de uma maneira geral é aquilo ali que são entidades, são dotadas de personalidade jurídica, com autonomia, que é para poderem realizar os interesses próprios de uma determinada comunidade localizada num determinado território. No nosso caso, em princípio, a Constituição define como sendo o município. Muito bem, muito obrigado pela sua inicial intervenção. Vamos passar também para a Verônica Sapalo. Quer juntar voz a esta definição que solicitei, Verônica, ou podemos avançar para uma outra questão relacionada com este tema de hoje? Acho que talvez contribuir com aquilo que o doutor acabou de referenciar. Certo. Estamos no quadro de uma descentralização política administrativa
nesse caso, que compreende a existência de formas de organização de poder local. No entanto, é, na verdade, um momento ímpar para Angola, pela primeira vez, apesar de que neste preciso momento nós não sabemos como vai se desenrolar o processo, tendo em conta a situação do Covid, mas almejamos que no quadro da descentralização e desconcentração administrativa dos serviços públicos e da governação local, haja mecanismos que possam salvaguardar a participação dos cidadãos. Talvez reforçar um pouco também que no quadro do próprio poder local estamos a considerar que esta organização descentralizada do Estado seria um mecanismo democrático de participação do cidadão na vida política. No entanto, nós em Angola ainda vivemos em termos de gestão administrativa dos serviços públicos de forma muito concentrada. O poder local nas localidades não responde à expectativa do cidadão. Por um lado, a concentração de poderes que, em termos de demanda governativa, tem muito a ver com a distribuição de responsabilidades do topo para baixo e que muitas das vezes a nível dos municípios, há pouca capacidade de resposta dos serviços públicos em atender bens essenciais à própria comunidade, tendo em conta esta dependência. No entanto, o poder local, no quadro da própria descentralização administrativa, é um mecanismo que pode ajudar a salvaguardar a participação do cidadão na participação do desenvolvimento local, assim como também o autarca, conforme está previsto nas leis do pacote legislativo aprovado, terá maior possibilidade de lidar com as comunidades, perceber os problemas da comunidade e, em conjunto com as diferentes entidades a nível local, quer sejam eles entidades públicas, privadas, as igrejas ou os atores sociais, possam, em conjunto, solucionar os problemas que a população vai vivendo. No entanto, é a oportunidade da gestão administrativa ir de encontro às preocupações do cidadão e o cidadão estar mais envolvido no processo de participação local. Muito bem. Bom, outros elementos poderemos ter mais lá para frente, quanto a Fonseca Bengue e também Verônica Sapalo. Por enquanto, fiquemos então com esta definição na perspectiva de Alcides Chivango. Ok, eu corroboro com os meus colegas, com a doutora Verônica Sapalo e com o doutor Fonseca Bengue. Como eu dizia no princípio, que o homem é um ser político por natureza, Vivendo na polis, nós temos que cumprir regras. E foram os gregos que usaram pela primeira vez esta palavra, que é autarquia, ou autárcia, que vem do grego. Sabemos muito bem que foram os gregos que criaram o espírito da democracia, Democracia, que é o poder do povo. E a autarquia vem ajudar os povos, as pessoas, a estarem muito próximo do poder. Ou melhor, para decidirem o que desejam de facto. Nós sabemos que Angola tem uma extensão territorial de 1.246.700 km². Temos uma população aproximada de 30 milhões de habitantes. Ora, não é possível desenvolver com o modelo centralista que vivemos durante os 40 anos. Nós temos que caminhar num modelo descentralizado. E isto só pode responder às autarquias. Porque com as autarquias, as pessoas poderão conhecer melhor resultados. Ou melhor, poderão participar melhor na vida política. Porque o ser humano gosta de conhecer quem são os seus decisores. Como disse muito bem a doutora Verônica, a política top-down está a desaparecer. Nós temos que buscar a política do equilíbrio de poderes. Temos que buscar onde está o poder de facto. Se o poder está no povo, então o povo deve participar de forma genuína nessas decisões. E Angola precisa experimentar este grande modelo das autarquias e acreditamos que este ano hajam as primeiras eleições autárquicas para que os angolanos comecem a sonhar com anos melhores, porque Angola já sofreu muito. Os angolanos, acredito que não têm ressentimento, porque são resilientes, mas é momento de devolver o poder ao povo. E as autarquias é este instrumento. Nós queremos melhores condições de vida na Gabela, no Chitembo, no Bocoio,
E isto só é possível com as autarquias. Porque o povo, durante muitos anos, esperou com esse momento. Não imagino o que é estar em Luanda e tomar a decisão de alguém que está em Xinguar. É difícil, porque os decisores não conhecem a realidade local. Então, os autarcas, essas pessoas são escolhidas diretamente na comunidade, poderão responder os interesses da população. Muito bem. Psicologicamente, é um alívio, não é? Isso vai trazer a autoestima da população angolana, vai criar uma gestão emocional e Angola vai ganhar. Muito bem. Bom, vamos então voltar a Fonseca Bengue. E Fonseca Bengue e também Verônica Sapalo fizeram referência ao facto de Angola estar a viver um período de exceção e que deixa algumas dúvidas relativamente à realização das autarquias no nosso país no ano de 2020. Então a minha próxima questão é a seguinte, e começando por Fonseca Bengue. Você acredita que as eleições autárquicas poderão mesmo acontecer em 2021, devido ao coronavírus, em função daquilo que está a ver e ao ritmo da aprovação das próprias leis relativas ao pacote legislativo autárquico pela Assembleia Nacional e depois deste coronavírus? Fonseca Bengue, o que pensa de tudo isso? Mais uma vez, obrigado. Antes de responder esta última questão que colocou, pois. Eu queria dar uma opinião sobre aquilo que disse o doutor Alcides Chivango. Eu, na verdade, não queria ser assim tão radical em relação à perspectiva das autarquias, as mudanças que as autarquias vão trazer no nosso país e para o bem-estar da população. Bom, eu acho que devemos ter algum cuidado, alguma cautela, né? Porque as autarquias não vão imediatamente resolver todos os nossos problemas. Porque algumas das limitações que nós temos vão continuar, porque tudo tem a ver com recursos. Não estou a querer negar a importância das autarquias, mas eu acho que devemos ter algum cuidado, né? Algum cuidado. Não devemos ser assim radicais, como se a implementação das autarquias viesse logo a resultar automaticamente na melhoria das condições de vida da nossa população. Elas são importantes, mas é um processo, como tudo é um processo, porque o elemento mais importante no meio disso tudo são os recursos financeiros. Tudo bem que temos os recursos humanos, mas são os recursos financeiros que é para poder realmente implementar as políticas locais necessárias para a melhoria das condições de vida da população. E também dizer que é importante quando as populações participam diretamente nas decisões. Lá está a importância das autarquias. Mas eu acho que devemos ter algum cuidado ao explicarmos, ao falarmos sobre as autarquias como se fossem ser um milagre, né? Um milagre em que, com a implementação das autarquias, todos os problemas vão ser resolvidos. Mas Fonseca Bengue, sim, muito bem. E eu gostava de acrescentar já agora mais uma questão, já que decidiu pontualizar também relativamente àquilo que acabou de dizer Alcides Chivango. Eu gostaria de questionar se diz isso em função do contexto do nosso país ou diz isso em função da experiência que viu, conheceu, a partir de outras realidades? Não, eu digo isso em função do contexto do nosso país. Okay. Porque, se for a ver, por que se fala hoje do princípio do gradualismo? Por causa das debilidades que nós temos, e essas debilidades em muitos municípios não vão ser ultrapassadas do dia para a noite. Então, em função da nossa realidade mesmo, as autarquias é um início, é um princípio, realmente, que é para podermos alcançar essas melhorias que nós pretendemos. É um mecanismo, é um caminho, mas em função da realidade concreta que nós conhecemos das nossas localidades. Por exemplo, temos municípios neste momento que há localidades intransitáveis, em que há anos que o administrador não chega, há anos que não vem passar uma viatura, não há escolas, as populações têm que ir muitas vezes para um outro país que é para obterem bens essenciais. Então, vamos ter que trabalhar muito realmente para conseguirmos os objetivos pretendidos. Muito bem. Então, já de seguida pode passar a responder à questão que eu coloquei antes de intervir para dar uma chega naquilo que disse Alcides Chivango. Pensa que as eleições poderão acontecer apenas em 2021, dado o contexto que nós estamos a atravessar da Covid-19? Eu acho que temos que ser realistas.
temos que ser realistas. Hoje estamos em maio está praticamente no fim, e a nível das discussões no Parlamento ainda não foram esgotadas, ainda não foram aprovadas todas as leis que estão previstas, que vão, digamos que, servir de base para a realização das primeiras eleições autárquicas. Então, na minha visão, eu não vejo que, em função das limitações também que o país está a viver, devido à baixa do preço do petróleo, devido às limitações resultantes mesmo da própria pandemia, sabemos que o próprio Estado está a ficar cada vez mais acossado, sem recursos, enfim, com uma dívida externa muito alta. Então, sendo realista, não vejo realmente as primeiras eleições autárquicas serem realizadas em 2020. Não vejo nenhuma possibilidade. Daqui a pouco estaremos em junho, não sabemos se essas discussões vão se prolongar por mais quanto tempo, quer dizer, a aprovação de toda a ossatura legislativa que vai sustentar a realização das eleições. Não sabemos por quanto tempo mais é que as discussões vão até serem aprovadas todas as leis. Depois, há condições materiais que têm que ser criadas, a formação de agentes, a própria participação da CNE, a própria CNE tem que entrar no jogo e criar todas as condições. Enfim, os próprios municípios, ainda não sabemos quais são os municípios em que vão acontecer essas primeiras eleições, as próprias condições que são necessárias, que as leis prevêem que sejam criadas, como tribunais, repartições fiscais. Enfim, essas condições todas, duvido que tenhamos eleições em 2020. Condições de ter eleições este ano, a não ser que se aceite numa fase mesmo experimental, eventualmente podermos realizar as eleições autárquicas em algumas sedes das capitais provinciais, em alguns municípios das capitais provinciais, talvez. Nessa perspectiva é possível que avancemos. Muito bem. Mas, de uma forma mais alargada, eu duvido muito. Muito bem. É da mesma opinião, Verônica São Paulo? Concordo, sim, com a opinião. Estamos num contexto um tanto quanto complicado em termos mundiais. O Covid, mas olhando para a perspectiva da Angola, e eu aqui foco um pouco a análise no quadro da despesa pública, o próprio Orçamento Geral do Estado, que não contempla despesas específicas para as autarquias, e nós estamos a entrar agora no segundo semestre do ano, e ainda as discussões do pacote legislativo continuam em curso, com todas essas nuances que estamos a viver da limitação em termos de circulação social e outros impedimentos económicos e financeiros que, direto ou indiretamente, estarão implícitos à persecução do processo. Mas, de qualquer das formas, seria importante Angola, pelo menos, ainda que não consiga responder à expectativa em termos de extensão dos vários municípios, que tivesse a primazia de lançar a primeira no quadro de selecionamento de alguns municípios a nível dos cascos urbanos, tendo em conta a problemática social da pandemia, para pelo menos o processo. No entanto, nós sabemos que a discussão já vem desde 2014, estamos agora em 2020, e até, quer dizer, cada vez mais, não é, a abertura do processo. Mas seria importante, estrategicamente, em termos governativos, lançar-se a primeira pedra, tendo em conta as dificuldades que as populações vivem a nível dos municípios. Então é preciso, passo a passo, dar-se uma iniciativa. Muito bem. Muito obrigado, Verônica São Paulo. Vamos passar para Alcides Chivango. Eu sou otimista e eu acredito na pessoa do Estado, né? Eu acredito que o Estado é uma pessoa do bem e que os seus líderes honram com a sua palavra. Apesar de existir alguns constrangimentos, como o Covid, que não estava previsto, ainda assim temos condições para, em 2020, cumprirmos esta proposta. Porque os grandes Estados são catalogados pelo foco. Nós temos um foco que é realizar a vida dos angolanos. E só vamos realizar a vida dos angolanos cumprindo com os sonhos dos angolanos. Pensa que o facto do próprio governo, Alcides, pensa que o facto do governo não ter dito nada até agora é também sintomático de que haverá vontade de que as eleições aconteçam realmente em 2020? Belém, eu acredito que eles estão a jogar.
estão a jogar, estão a refletir. Porque não é fácil mudar de paradigma. Durante 40 anos, o governo do MPLA governou dessa forma, de forma centralista, não é? E perder este poder não é muito agradável, não é? Bem que se diga isto. E há um medo, nós temos medo do sucesso, acreditamos nisso. O angolano tem medo do sucesso. E tememos que os municípios não tenham os recursos financeiros nem recursos humanos. Angola tem muitos recursos naturais. Nós temos um recurso muito forte que é o recurso humano. Nós vimos nas eleições que ocorreram em Angola. Os municípios, as províncias do interior, são as que melhores prestaram o melhor serviço de organização e têm menos recursos. Luanda teve muitas falhas nas eleições, na organização das eleições. E há um grande espírito de consciência dos nossos irmãos nos municípios. Há uma grande responsabilidade política nos municípios. O que eles querem é que eles devolvam. E eu acho que é um pouco contraditório. O nosso Estado pode transferir competência, pode transferir meios financeiros. A União Europeia passou por esta. Existem fundos que podem ajudar os angolanos. É que às vezes, Angola, há muitos fundos disponibilizados e nós não apelamos a ele, não recorremos a ele, não sei com que vergonha. Porque a pedra angular do desenvolvimento é as autarquias. O que é que eu quero dizer? Podemos pensar que é difícil, mas se descobrirmos qual é a causa última, outras situações vão desenvolver. Nós nunca tivemos a experiência das autarquias, tivemos a experiência de uma república centralista. Dizíamos, né, que a vida começa no município, nunca se realizou. Se nós experimentarmos fazer as autarquias, eu não estou a dizer que é logo amanhã, mas é um grande passo para o futuro. Nós temos que pensar como os europeus, pensar grande. É assim que se constituiu a América, né? Um passo para a Lua é um passo para o mundo. E nós nem queremos sair de Luanda, queremos tomar todas as decisões em Luanda. Nós temos debilidades, temos sim, e vamos corrigir debilidades caminhando. Eu não sou a favor do gradualismo. Os municípios com menos recursos são esses que deviam ser afetados ou deviam ser indicados para exercer, para se viver a autarquia. Nós, não sei, é uma questão humana, o homem é antropológica, primeiro pensamos no nós. Se nós perguntássemos aos nossos irmãos que estão no Xinguá, estão na Gabela, eles diziam, queremos hoje autarquias. Lógico. Existirão autarquias mais evoluídas que as outras. Isso é a nível do mundo e é sempre assim. Mas as que mais forem afetadas, né? Por exemplo, com a guerra, como o Itucanaval, estas cidades, estes municípios, é que deviam ser realizadas autarquias. E eu digo uma coisa, Angola é um país rico em recursos naturais. Angola é um país rico em recursos humanos. Angola pode conseguir abocanhar milhares de dinheiros para reconstruir Angola. Existe uma força de vontade positiva. Lógico. E esta forma de pensar no petróleo é que matou Angola. Essa é a única commodity do petróleo. Ao descentralizarmos, ao desconcentrarmos o poder, aí nasce a autarquia e vai nascer a riqueza. Angola só tornará-se rica quando o poder estiver nos municípios. Quando o poder estiver nos munícipes. E as famílias angolanas hão de prosperar. Muito bem. Esse é o pensamento do historiador. É assim pensaram os gregos. Os gregos, os pais da democracia. Quando decidiram, quando estudaram, quando sentaram, não, vamos desconcentrar os poderes, vamos descentralizar, vamos dar o poder a quem está mais próximo, é para encontrar o desenvolvimento. Nós, no século XXI, tememos as autarquias. Isso queremos dizer, queremos retroceder. Esta é uma das razões que os ocidentes nos riem, dizem, mas onde está a África? Muito bem, Chivango. O peso da humanidade não consegue buscar o pulmão da decisão. Nós somos políticos por natureza. Peço desculpas pelo meu otimismo, mas eu não vejo uma outra solução se não implementarmos autarquias agora, hoje, porque as autarquias vão ajudar até na decisão do Covid-19. Porque essa situação do Covid-19, essa tomada de decisão de Luanda, afetou outros municípios, porque há municípios que podiam não estar tão confinados como ficaram durante 30 dias. A decisão foi mais tarde, que se existiam as autarquias, se as autarquias existissem já, podiam responder ao problema do Covid. E há muitos problemas que acontecem em Angola e só não são bem resolvidos por causa desta demora, decisão burocrática.
O futuro não sabia, a cidade não sabia. Muito bem. Vamos passar também para o Fonseca Bengue, relativamente a essa abordagem, mas introduzindo aqui um outro elemento. É que os partidos da oposição, sobretudo, têm estado a acusar o partido no poder de procurar adiar, isso já vai de algum tempo, as eleições autárquicas, neste momento com a introdução de novos elementos no pacote autárquico, daí que a Assembleia Nacional não tenha aprovado até ao momento o pacote, portanto, na sua plenitude. Fonseca Bengue pensa que, além dessa questão da Covid, este também pode ser um elemento que impede que as eleições autárquicas não aconteçam em 2020. Desculpa, antes de avançar para a resposta dessa questão que colocou José de Belém, queria também dar uma nota em relação à existência ou não de recursos neste Orçamento Geral do Estado para a realização das eleições autárquicas. Assim rapidinho, Fonseca Bengue. Tá bem. Não, era só para dizer que, na verdade, quando foi discutido o Orçamento Geral do Estado no ano passado, o Orçamento Geral do Estado 2020, a Ministra das Finanças revelou no Parlamento que havia recursos, mas em reserva orçamental para a realização das eleições e que dependia da decisão política do Parlamento sobre o momento e como seriam realizadas as eleições autárquicas, que é para o Ministério das Finanças poder disponibilizar estes recursos. Então, em princípio, com base nesta promessa, neste anúncio que foi feito pela Ministra das Finanças, estamos em crer que recursos há. Que é para a realização das eleições. Eventualmente, com essas mudanças todas que estamos a viver neste ano, praticamente desde que o ano começou, não sabemos se há alterações em termos de prioridades, esses recursos poderem ser afetados para a realização de outros objetivos. Quanto à questão que coloca, é uma questão que, na verdade, já vem de algum tempo, né? Porque já viemos a falar de eleições autárquicas há vários anos. Houve uma altura até que o ex-presidente prometeu que as eleições seriam realizadas, creio que em 2014, 2012, e que depois chegou o momento, enfim, mudou-se tudo. Então, há essa questão política, né? Porque quem gere tem as suas estratégias, muitas vezes não abre o jogo no mesmo instante. Então, eventualmente, o MPLA pode ter a sua agenda, está a analisar as várias perspectivas, os vários envolvimentos, a evolução da própria situação política, a própria dinâmica da governação. Nós sabemos o presidente João Lourenço, quando assumiu as funções em 2017, a situação política, o otimismo, o entusiasmo da população era diferente do que é hoje. Então, tudo isto é avaliado. Então, a oposição tem todo o direito de reclamar, realmente. Tem todo o direito de reclamar, porque é uma promessa política e há toda a necessidade dessa promessa ser cumprida, né? Penso que é isso. Muito bem. José de Belém. Não sei se há um outro elemento que eu... Não, por enquanto, já volto assim, Fonseca Bengue. Eu vou colocar a mesma questão, mas de forma diferente à Verônica Sapalo. Verônica Sapalo, depois do comprometimento do Presidente da República, e estamos recordados do discurso de tomada de posse, que será esta a intenção de todo o Governo, no sentido de forma astuta, ir protelando a realização das eleições autárquicas, e que esta questão da Covid-19, no fundo, é só um elemento natural que surgiu de maneiras a favorecer aquilo ou a contribuir para um desejo que, no fundo, já paira no seio do Partido dos Camaradas? Zé de Belém, eu creio que o Covid não pode ser o fundamento do impedimento da realização das autarquias, independentemente das questões sanitárias, também económicas. Tendo em conta os processos que se arrastam, e nós temos que olhar Angola, o estado de vida da população. O que se vive nos municípios
não tem nada a ver com a vida no casco urbano. O slogan de que a vida faz-se nos municípios é um slogan bastante antigo, da era do presidente dos Santos, e nesse momento estamos com o presidente João Lourenço, e que, no quadro das várias mudanças políticas ou administrativas, incluindo também a participação do cidadão, onde a mídia tem alguma abertura em relação ao sistema político passado, nós auguramos que a opinião da oposição, do ponto de vista estratégico, é válida para que não se encontre outros impedimentos que não respondam à realização das autarquias. Os governos têm agendas e a planificação das autarquias foi feito muito antes do Covid. O que se pode preparar neste preciso momento, olhando para o contexto e para a realidade em si da pandemia, é encontrar estratégicas. Algumas estratégias que possam salvaguardar que o processo da descentralização administrativa deiam, e é importante que se saiba que quanto mais o processo se alonga, cada dia que passa mais a população perece. Os serviços básicos a nível dos municípios não vão ao encontro das populações. Nós, nesse momento, ainda continuamos. Temos agora a problemática do Covid e há vários resíduos hídricos nos municípios. Não há capacidade de resposta para que se ponha água, para que a população tenha água canalizada e tenha a possibilidade de mitigar a questão de saúde pública. Porque tudo está centralizado e enquanto não houver autonomia em termos de gestão administrativa, os processos vão continuar extremamente burocráticos e a população vai continuar enferma. Então, eu penso que como atora social e aquilo que nós continuamos a sentir na vida das populações, é preciso refletir que a pandemia não pode ser um condicionante para que os diferentes processos governativos deem a sua conta, tendo em conta as agendas que já foram definidas há algum tempo. Não se pode essas discussões quando, na verdade, acima de tudo, quem continua a pagar é a população. Então, temos que olhar o cidadão, nesta terra, que o Estado tem a responsabilidade de prever a melhoria de condições e qualidade de vida. Então, muito bem, sim. Ali, naquelas localidades que até ainda a pandemia não está lá, pelo menos seria um espaço de abrir o processo para que se lançasse as pedras no quadro da descentralização e desconcentração administrativas local, no sentido de dar que o processo comece e pelo menos a minimização dos problemas que afetam as comunidades a nível dos municípios que forem selecionados comecem, na verdade, a serem potenciados de algumas mudanças. É preciso o processo começar, porque senão politicamente é vermelho, mas é verde, é vermelho e é verde, é aquilo que a gente sabe, a política é uma utopia, muitas das vezes acontece, queremos elucidar expectativas muito positivas, quando em termos de resposta governativa não conseguimos satisfazer os interesses da comunidade. Então, eu penso que no ponto de vista político, os políticos ao seu nível devem continuar a dialogar para que olhem para a população e não como um obstáculo e outras situações condicionantes do processo que não pode ser realizado porque hoje temos Covid e outras situações. Há estratégias e mecanismos que podem ser adotados para que a iniciativa das autarquias saia ainda este ano. Muito bem. Ainda que os recursos não sejam satisfatórios para estender a nível nacional, mas que pelo menos alguns municípios sejam selecionados no quadro da pandemia, aquelas províncias que até o presidente do momento não têm nenhum registro, possa ser uma iniciativa de lançamento da primeira pedra. Muito bem, Carolina. Bem, vamos passar para o Alcides Chivão e apegando-me justamente na parte final do pronunciamento de Verônica Sapalo. Estou aqui a confundir com Carolina. Muito obrigado, Verônica. Peço desculpas. Alcides Chivango. Não, já estou habituada. Se não se confundem com Teresa, confundem com Carolina. Talvez pelo facto de termos trabalhado muito tempo juntas. Pois. O importante é que nossa
maçã e o nosso clamor chega lá. Que é interessante. Muito bem, obrigado. Agora, Alcides Chivango, já eu dizia que ia pegar-me aos últimos pronunciamentos da Verônica e que tem a ver com a participação. Como é que olha para a participação dos próprios cidadãos? Obrigado. Quero agradecer a participação da doutora Verônica Sapalo neste processo. Né? Que este debate, com o discurso da doutora Verônica Sapalo, mostra que, afinal, as mulheres podem quebrar o silêncio. Não é uma razão especial, mas é concreta, que as mulheres têm uma grande decisão neste processo das autarquias. E, infelizmente, às vezes, afastamos as mulheres no processo político. E eu gostava que deixasse para depois essa abordagem à volta das mulheres, porque também tenho uma questão relativamente a esta matéria, de maneiras que podíamos avançar para a questão que eu coloquei. Por favor. Ok. Os cidadãos em Angola participam um pouco na vida política. Porque durante muitos anos os cidadãos foram afastados das decisões políticas. Apenas os partidos políticos é quem tomavam as rédeas do país. Então as pessoas, uns se afastaram, outros foram afastados e ainda muitos foram ameaçados a não se pronunciarem sobre questões políticas. Porque as autarquias, para alguns, é do direito do Estado, estritamente Estado, que é o governo, e de alguns juristas, e que os demais não deviam participar. Então, timidamente, sentimos que algumas associações, alguns jovens reunidos, têm forçado ao Executivo a apressar e a ter em conta as ideias dos jovens cidadãos angolanos. Infelizmente, temos uma literacia política muito pobre, né? Nós somos iletrados politicamente, né? Existe um analfabetismo, não digo institucional, mas um analfabetismo político em parte dos jovens. Ou melhor, não conhecemos qual é o valor da política, né? Se fôssemos à raiz, víamos que todo homem é político, porque a política é esta arte de bem governar e ser governado. Quando desconhecemos, também participamos mal. Também quero meia culpa, eu, Alcides, como professor, tenho dado pouco contributo numa visão política, né? Uma visão cosmopolítica. Então, temos entregado muitas decisões, muitas atividades apenas aos políticos do Executivo. Agora, queremos transferir, ou queremos, desculpe pela palavra, roubar ou ir à busca do nosso dever, que é participar de forma ativa na vida política. Porque o professor é um político, o camponês é um político, o médico é um político. Então todos nós somos políticos, devemos participar naquilo que é do bem público, que é a coisa do bem público. E isso deve interessar todos. Nós temos que criar programas televisivos, radiofónicos que falam sobre política. Aquilo que eu digo, a política é um ato de cidadania. Porque se eu sou cidadão, né, vivo na civitas, né, eu tenho deveres. E um dos deveres é conhecer como é que se governa, como é que eu estou a ser governado, como é que eu devo participar de forma ativa na vida pública, quais são os meus direitos e deveres, quais são as minhas responsabilidades. O ser humano gosta de ficar no ócio, ficar refastelado, e quando alguns decidem por mim, melhor, sem saber que isso acarreta várias consequências psicológicas. Isso cria a baixa estima, cria aquilo que chama-se ansiosidade institucional. Uns fazem e eu apenas espero, fico sentado debaixo da bananeira. Isso que cria o subdesenvolvimento. Isso cria a pobreza extrema. E queremos acreditar que 2020 seja um ano decisivo para os angolanos. Quando eu digo decisivo, eu não estou a dizer que vamos ver como Dubai, não. Mas é uma pedra fundamental no paradigma de governação dos angolanos. Eu estou em crer que se nós, todos os cidadãos, participarem de forma ativa, quer sejam simples cidadãos, como os grandes cidadãos que tomam decisões, Angola pode atingir o sucesso e a prosperidade. Eu, quando viajo, sou contato com alguns estrangeiros, dizem-me, vocês são um povo resiliente, vocês têm uma força tal, vocês são um povo alegre, mas por que vocês continuam na pobreza? Eu digo, porque alguns decidiram que uns podem ser ricos e outros podem ser pobres. E para mudar esse paradigma, é as autarquias. E as autarquias exigem de nós responsabilidade. Nós não podemos ser como pessoas que Maria vai com as outras, onde o vento vai. Não. Nós temos que, muitas das vezes, nos posicionar contra o vento.
Muito bem. Gestão de conflitos. Muito bem. Alcides Chivango, eu gostava e porque estamos na ponta final do programa, fazermos justamente isso que referiu há pouco, a gestão dos recursos, o nosso recurso, como é o tempo. Eu gostava que nas próximas intervenções vocês fossem telegráficos. E é assim que vou passar para o Fonseca Bengue, tendo em conta a mesma questão que coloquei ao Chivango, o que é que está estabelecido em termos de participação para que as pessoas eventualmente possam dar também o seu contributo na implementação das autarquias? O que é que está previsto, afinal de contas? É um assunto meramente a ser discutido pelos políticos, ou há um quinhão que é reservado aos próprios cidadãos? Porque o que se verifica, e de acordo com aquilo que o Chivango estava a dizer, é que às vezes o cidadão é posto à margem desta abordagem. Do ponto de vista legal, como é que devemos incluir as duas partes? Sim. Obrigado mais uma vez. A participação política é um direito fundamental do cidadão. A própria Constituição prevê isto no artigo 52. De que todo cidadão tem o direito de participar na vida política, na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Então, o cidadão tem o direito realmente de participar nas decisões, nas questões que lhe dizem diretamente respeito, nas decisões que afetam a sua vida, que afetam a sua família, que afetam a sua comunidade. Tem realmente este direito. E este direito está intimamente ligado à ideia de Estado democrático de direito, porque sem esse Estado democrático de direito não é possível conceber a participação política do cidadão. E esta participação política também está associada a vários outros direitos e garantias que também vêm previstos na Constituição. Tem que haver a liberdade de expressão, tem que haver a liberdade de associação, tem que haver a liberdade de imprensa, tem que haver a liberdade de reunião e manifestação, tem que haver a liberdade ou o direito de sufrágio e tantos outros direitos civis e políticos, bem como econômicos. Agora, no caso concreto das autarquias, até onde eu sei, pelo menos no processo que antecedeu ao envio dos diplomas ou do pacote legislativo autárquico para a Assembleia Nacional, sei que este processo foi antecedido de uma auscultação junto das comunidades, junto das associações, junto das autoridades tradicionais. Houve realmente um momento em que mesmo nós jornalistas também fomos chamados a opinar, a dar algumas contribuições em relação a essas leis que estão hoje a ser discutidas. É claro que, apesar desta participação, muitas vezes nem sempre as nossas opiniões, nem sempre as opiniões que são dadas pela população, enfim, nem sempre todas as opiniões são acolhidas, mas pelo menos até onde eu sei, no princípio em que começou este processo, houve esta abertura para a participação do cidadão. Em dar o seu contributo na legislação que vai reger este processo todo. E é claro que não podemos conceber as autarquias, não podemos conceber um Estado de Direito sem a participação do cidadão. Tudo bem que infelizmente o país vem de um histórico em função do próprio passado, a gênese do Estado angolano, em que era um Estado centralizado, era um Estado que não admitia a diversidade de ideias, mas sabemos que felizmente de 1992 que temos essa abertura, então cada um de nós enquanto cidadãos pode participar livremente nos assuntos que dizem respeito à comunidade. Muito bem. É claro que ainda pode haver alguns resquícios, né? Alguns resquícios dessa situação que vem do passado, em que muitas vezes se limita a participação do cidadão em determinados assuntos públicos. E ou estamos melhor do que no passado, né? Ou estamos melhor do que no passado. Sabemos a experiência que vivemos até 2017, que em termos de manifestações, em termos de liberdade de imprensa, havia muito mais limitações do que há hoje, mas para concluir que é realmente um direito do cidadão em participar na vida
Política, muito bem. Se assim rapidinho, por causa do tempo. Desculpa, Pelé. É que no caso das autarquias, há um princípio, há um elemento muito importante. É que, segundo a própria Constituição, é permitido aos cidadãos organizados poderem participar também nas eleições autárquicas, poderem apresentar uma lista, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as eleições legislativas ou com as eleições gerais, em que há uma lista, as listas para as eleições só podem ser apresentadas pelos partidos políticos. Então, há um grande avanço em relação à participação dos cidadãos no caso das autarquias locais, porque o artigo 213 da Constituição, no número 2, prevê que os cidadãos também podem os cidadãos organizados podem apresentar candidatos para as autarquias. Era este elemento que eu queria acrescentar. Muito bem. E porque o Alcides Vango tocou neste assunto, eu vou já começar com a sua abordagem. Continuar a sua abordagem com a Verônica. A importância da participação das mulheres neste processo, Verônica. De facto, não se pode fazer uma democracia sem a plena participação dos cidadãos. E nós, em Angola, as mulheres representam 52% da população, o que quer dizer que é imperativo e é uma situação sine qua non se essas mulheres não estiverem envolvidas no processo, em termos de participação para a tomada de decisão também na vida política. No entanto, nós como mulheres ainda temos várias limitações no quadro da participação, porque entendemos que a participação política deve continuar a ser um princípio da democracia e faz parte dos direitos fundamentais da participação política de cidadão. E ainda sentimos que há fracas ações no quadro da educação cívica. No entanto, a par desta pertinência, as mulheres são, acho que nesse preciso momento ainda continuam a primar com números em termos de indicadores de pobreza, indicadores de desenvolvimento muito baixos. Isso tudo reflete o quadro de desenvolvimento sustentável de um país que não pode continuar a ser apenas dominado pelo sexo masculino, mas sim deve haver uma participação coletiva de homens e mulheres no processo de desenvolvimento em geral. Dado essas limitações que as mulheres ainda enfrentam no quadro social e com as dificuldades do acesso à informação sobre que mecanismos, que medidas, porque é importante a participação política das mulheres nos vários espaços de decisão, tendo em conta aquilo que lhes afeta. O contexto cultural esteve sempre habituado, nós mulheres, e aquilo que a gente continua a observar em vários pontos do país, em termos de decisão política, as mulheres ficaram habituadas que os homens é que têm que tomar a decisão das suas vidas. Onde esta ideia foi constituída a longos anos de vida. E é um processo de reeducação que deve continuar a ser estabelecido para que a educação aos vários níveis deve continuar a ser promovida para facilitar que as mulheres percebam qual é a grande importância delas fazerem parte dos espaços de participação política, porque o modo de vida em si, sem a sua plena participação, as afeta. Quando é que as mulheres vão ter a consciência de que o carregar água depende de uma decisão política e que se as mulheres, homens e mulheres, não estiverem envolvidas no processo, são elas que mais vão buscar este bem para o consumo humano, mas não têm a noção de que é preciso estarem envolvidas e é preciso haver mecanismos de interpretação de como é que elas podem usar esse. Nós ainda vemos que no quadro da participação nós temos, por exemplo, com os conselhos da escutação comunitária, que ainda em várias localidades têm um pendor extremamente político e o envolvimento das mulheres nesses espaços é bastante limitado, tendo em conta a autoridade tradicional que controla a comunidade e normalmente na sua maioria são homens que tomam decisão para a comunidade em geral. Então elas ficam limitadas
no quadro do conhecimento de que o sofrimento que elas continuam a viver tem muito a ver com a limitação ou insuficiência de conhecimentos para poderem fazer parte dos espaços de participação política e tomarem decisão das suas vidas, sobretudo no que diz respeito a acessos a bens e serviços. Muito bem. São, na verdade, várias barreiras e várias limitações que ainda temos, mesmo a nível de Luanda. A própria informação, nós estamos a desenvolver um projeto na mesma abordagem e sentimos a grande dificuldade que as mulheres têm da interpretação da sua participação nos espaços políticos. Umas pensam que devem estar envolvidas nos partidos políticos, quando a participação política não deve ser só consciencializada de que eu tenho que fazer parte de um partido político para estar neste muito bem, espaço, muito bem, Verônica. Então, são várias medidas que temos que dar a desenvolver. Pois, muito bem, Verônica, no ritmo final já, e a terminar gostaria de ouvir a última intervenção do Alcides Chivango, 1 minutinho e pouco, se tanto, ainda teríamos muitas questões, obviamente, para colocar, mas num programa não cabe tudo isso. Portanto, tendo em conta as leis já aprovadas, não é? O que é que pensa, que modelo pensa que vamos ter de eleições autárquicas ao Alcides Chivango? Vamos esperar. Eu acredito que este modelo de autarquias de formas graduais não vai pegar. Não vai pegar porque as autarquias vão trazer um alento para os angolanos, as autarquias vão trazer o desenvolvimento do país, vai ajudar a desconfinar as pessoas nas grandes cidades. Eu sei que existe um grande medo sobre algo que não conhecemos, mas Angola tem um futuro brilhante com a reeleição das autarquias, porque eu digo sempre, a solução de um problema é identificar a causa do problema. E a semente da solução de um problema é o próprio problema em si. O problema em si é sempre qual é a causa do sofrimento dos angolanos. Quando conhecermos as causas, vamos buscar as soluções. E as soluções que quem busca são as pessoas que vivem no local. Agora, o modelo tem que ser um modelo que responde às populações, um modelo que responde aos intentos dos cidadãos angolanos. Não podemos importar modelos por importar. Temos modelos que respondam à humanidade. Eu acredito numa Angola melhor, eu acredito na reeleição de autarquias locais, eu acredito na responsabilidade dos nossos líderes, eu acredito na palavra do nosso Estado. Angola é um país brilhante, tem a maior riqueza, que é esta vontade do povo ser feliz. É uma graça, porque a crise também é uma graça. Imagina, estamos em crise, criamos um modelo de comunicação, que é o Skype. Se não existisse essa crise, nós não podíamos comunicar com esta tecnologia. E foi fácil, mas podíamos ter medo. Então, não podemos ter medo das várias crises que a Angola vai viver. Muito bem. Nós somos resilientes, vamos conseguir ultrapassar esta crise e outras crises. Muito bem. E as autarquias não é um problema para nós. É um caminho para encontrar as melhores soluções para Angola. Muito bem. Muito obrigado, Zé Belém. Muito obrigado, Alcides Chivango. Muito obrigado, Alcides Chivango, pela sua participação. E a terminar, para concluir, 1 minutinho para o Fonseca Bengue. Primeiro, agradecer, né, pela participação neste debate e dizer que vamos ser otimistas, que vamos conseguir resolver os nossos problemas a nível das comunidades, vamos trabalhar, vamos encorajar a participação de todos os cidadãos na vida política. Claro, cada um a seu nível, cada um dentro do lugar em que está enquadrado. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela sua participação, Fonseca Bengue. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Muito bem. E a sua conclusão, Verônica Sapalo, é esta nossa abordagem, à volta das autarquias. Ok. Obrigada, Zé Belém. Não fugindo muito daquilo que os colegas já disseram, eu infelizmente não tenho aqui os dispostos normativos, mas eu gostaria muito de ver no quadro normativo qual é o modelo de participação do autarca, qual é o critério que a lei tipifica, não é, no sentido de facilitar a inclusão social, porque se o modelo de participação for apenas direcionado para os partidos políticos, presume-se que os atores sociais,
as lideranças femininas das mulheres dos vários movimentos, quer religiosos, quer comerciais e outros, não estarão envolvidos no processo de participação para as autarquias. No entanto, se o modelo de inclusão no quadro da participação for aberto, extensivo, para outros atores estarem envolvidos no processo da governação local, seria extremamente interessante, e ali estaríamos a concordar que estaríamos numa nova era de governação local, onde não são os políticos que tomam decisão, mas sim os atores sociais, fazedores de opinião, também têm a oportunidade de envolverem-se no processo das autarquias locais como autarca. Muito bem. As suas ideias e a sua experiência seja tida em conta no quadro do exercício da função. Muito então, bem. Isso é o que nós almejamos, que os legisladores tenham em conta o princípio de participação cidadã, não só no sentido de que são os políticos, porque estamos a falar de poder local e estamos a falar de desenvolvimento e participação democrática. Muito bem. Todos são importantes no exercício da sua função. Muito obrigado, Verônica São Paulo. Até a próxima. Muito obrigada pelo espaço que nos deu. Estamos juntos aos 3 convidados que estiveram aqui a participar nesta edição do programa Desafiando o Silêncio, referente a 21 de maio de 2020. Hoje falamos das autarquias e a participação dos cidadãos na vida política. O tema em abordagem. As participações do jornalista e jurista Fonseca Bengue, a presidente da Plataforma Mulheres em Ação, PMA, Verônica São Paulo, que igualmente é jurista, e Alcides Chivango, nosso convidado residente, comentador residente, ele é psicopedagogo. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero e que conta com o apoio da ajuda das igrejas norueguesas. Quanto a nós é tudo. Trabalharam para si a Josina de Carvalho na coordenação, Wanda de Carvalho na técnica e José de Belém na apresentação. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Estamos juntos. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Emitido aqui na Rádio Eclésia. Emissora Católica de Congo. Emissora Católica de Congo.